Sim, canalização? Como? Canalização? Não, aquilo que acopla, como é que chama? Obsessão? Não, mais ou menos. Obsessor e... Não, isso aí faz parte, mas não é isso. Como chama? É quase isso, mas não é esse o nome que eles usam. É isso, mas não é isso. Enxerto. Não, quando a pessoa recebe o... Guia, assim, Incorpora! Incorpora! Tá sabendo? Sabia que é Bom, exatamente. É que tá. Por dentro. Nosso Fui na terreira ontem. Muito Deus que se deu. Vermelho. Assim. Sim. Todos esses que trabalham nesse nível, eles estão trabalhando no astral. Sim? Então, ele é assim, ó, é fato comprovado. Se tu perguntar, hoje até existem alguns trabalhos assim, que eles estão tentando diferenciar um pouco mais. Já, pode ver assim, que já tem uma nova conceitualização. Eles até se chamam espiritualistas em vez de espírito. Que até estão assim, ó, não incorporam mais, não, sabe? Até o que eles chamam passe já é um nível diferente, porque já não usam mais magnetismo pessoal, eles usam canalização. Isso é uma coisa que nós precisamos também depois esclarecer bem. Mas uma coisa importantíssima ocorre lá, que se tu perguntar para qualquer um deles, ele de alguma maneira vai ter que te responder, e é a seguinte: eles não conseguem diferenciar entre o bêbado que caiu ali na calçada ontem e bateu a cabeça e morreu, de um mestre ascensionado. E isso é uma coisa extremamente perigosa, porque a pessoa que vai lá, ela vai receber uma informação e às vezes ela pode não ser a verdadeira informação. Existe uma coisa, até alguns de vocês já conheceram o Padre Quevedo, né? Lembra da figura polêmica? Isto não existe. Isso não existe mesmo. Exatamente. Vamos partir do princípio de que nada existe. Mas nesse sentido assim. Mas ele dizia uma coisa importantíssima, assim, que é o cuidado com uma coisa chamada hiperestesia. Se nós analisarmos o que é hiperestesia, não passa de uma supersensibilização. Assim que eu falei que tinha a percepção extrasensorial, né? Existe uma coisa chamada hipersensibilização. O que vem a ser a hipersensibilização? São pessoas que se conectam com o pensamento de outra, mesmo ela estando um pouco longe, ou com conhecimentos de outras pessoas, mesmo quando aquela pessoa não está presente. E um outro conceito interessantíssimo que ele dava era o seguinte, com o processo. Ele dizia que se uma pessoa tocasse na outra, por essa hiperestesia, podia entrar em contato com até 3 gerações anteriores dessa pessoa. Então, se tu tivesse um parente um avô que tivesse morado na França, poderia falar francês contigo, entendeu? E isso não é mediunidade, isso é um fator que ele estudou assim muito cientificamente chamado hiperestesia. E aí, por eu falar francês, eu poderia te dizer que lá na caixa do teu avô, até ele colocava assim, lá na caixa do baú do teu avô estava um livro em francês, e aí eu leio um pedaço aqui e digo, realmente é o meu avô falando. Não, era simplesmente por um processo. Estou falando assim um exemplo possível, entendeu? Então, às vezes a gente é muito manipulado assim com determinadas informações que parecem ser muito verdadeiras, mas às vezes não são. O que importa mesmo para nós é tentarmos assim, ao máximo possível diferenciarmos o que vem do astral o que vem do astral e o que pode ser intuitivo ou espiritual. Isso é algo assim, crucial dentro do caminho hoje, do caminho espiritual, para que nós possamos nos livrar o máximo possível dessas cargas que atrapalham em vez de ajudar. Sim? E uma outra coisa muito importante e algo assim aqui, quem já leu aqui aqueles tratados de Saint-Germain, discurso do Rousseau, não sei se vocês conheceram essa parte, não? Bom, o Saint-Germain dizia uma coisa que eu acho assim, fundamental. Saint-Germain foi também um dos mestres ascensionados, esse, né? Ele chama hierarquia, hoje é conhecido como Anduak. E ele dizia o seguinte, que a coisa mais valiosa que nós temos é o que ele chamava o Eu Sou. O que é o Eu Sou? O Eu Sou é essa presença divina em mim, é a presença divina em ti. Sim? É a essência pura que tem. Está aqui
reconheço é porque alguma parte de mim também não pode ver isso. Mas eu sei que ali dentro dele tem uma parte divina. Se eu conseguir contatar com ela, eu vou poder ver isso. E eu vou poder respeitar também. Eu vou poder, inclusive, ajudar essa pessoa quando ela não está manifestando essa parte divina. Essa é uma parte interessante. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer? De alguma maneira, lapidar o máximo possível essa nossa personalidade para que nós consigamos reconhecer isso no outro e irradiar isso também. Né? Oi? Sim, é uma forma de se abençoar. Sim, quando tu entrou nesse reino espiritual, tu é um santo, na verdade, né? E quando tu percebeu essa chispa, realmente tu está te abençoando. Mas quem está te abençoando? O sujeito lá do astral ou uma parte espiritual divina em ti mesmo? E o que importa? Importa é o que tu reconhece de ti. E aí o que ele dizia era o seguinte, que o que tinha de mais valioso era justamente reconhecer essa parte divina. E quando tu acredita que uma outra pessoa pode te influenciar, tu está deixando essa outra pessoa roubar o que há de divino em ti. Entendeu? Então eu estou falando isso assim, porque essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, de chamar a atenção para no que eu acredito e o que eu preciso dos outros, né? Para que eu possa despertar isso em mim. Eu gosto de acreditar sempre assim, que nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não estamos sabendo usar. Exatamente. Colocar isso para fora também, né? Irradiar isso. Existe uma outra coisa que algumas pessoas sempre me perguntam assim, ó, como é que eu faço para me proteger quando eu vou para um ambiente que está ruim? Aí eu entro num outro conceito. Oi? Bota a ligatura da orelha. Podia ser numa outra época. Não, isso tem um fundamento também que eu gostaria de falar depois, né? Quer falar agora? A coisa da proteção. Aí entra numa conceitualização nova também. Houve um tempo que era preciso a pessoa se proteger. E hoje? Hoje, tu não se protege mais. E tu não acha que o que faz então? Deixa que te matem? Não. Porque a ideia da proteção é isso aqui, ó. A ideia da proteção é que eu me encerre, que eu me envolva como que eu me esconda, que eu use como se fosse um escudo, né? Uma armadura. E o que acontece com uma armadura? A armadura ela vai cristalizando e aquilo que nos protegia de coisas externas, na verdade, depois de um certo tempo, ela também nos protege de coisas boas que vêm de fora e das coisas boas que eu posso passar para os outros. Isso que eu estava querendo dizer antes, que pode ajudar as outras pessoas, isso, você antes, ali em casa, ó, não, saber que eu tenho dentro de mim para poder ajudar as outras pessoas. Exatamente. Então, como é que tu faz, então, em vez de te proteger? Você abre. Exatamente. Quanto mais tu te abrir na luz, quanto mais certeza tu tiver que tu é essa luz, que tu tem isso, não existe proteção, porque não vai ter aquela coisa ruim, nada vai poder te atingir. Esse é o fato. Exatamente. Então aí, em vez assim, por exemplo, tá lá tua colega ali, senta todo dia aquela colega chata, te assim, no saco ali, não sei o quê. Tu disse, queria me proteger, queria não ir, mas não, tu não vai. Tu vai sentar do lado dela e ela, se ela não gostar daquela luz que tu está mandando, ela naturalmente vai embora dali. Ou vai mudar alguma coisa, ou, sei lá, vai explodir alguma coisa lá, mas a situação muda. Mas tu não precisa se proteger, porque aí se tu te protege, tu te fecha, tu vai causar um problema no nível da tua personalidade. Esse é o ponto. Sim? Sim? Se conscientizar que a luz, que tem parte divina, e irradiar essa luz. Exatamente. Seria a proteção. E aí é que entra então vamos encaixando as coisas, né? Trabalhar a personalidade para se harmonizar ou se integrar. A personalidade vai se integrando, se harmonizando, ela permite que a alma desça e comece a manifestar o quê? O caminho que eu tenho seguido. Então, quanto mais eu sigo esse caminho, mais vou na direção de quem? Da minha alma. E essa alma vai se tornando cada vez mais pura, vai deixando outros núcleos de consciência descerem. Por esses núcleos de consciência descerem e essa minha personalidade ficando cada vez com menos
problemas a serem resolvidos, naturalmente, eu também vou fazendo uma coisa muito interessante, que é o seguinte, deixando coisas velhas para trás e trazendo coisas novas. Até